Olá! Você, psicólogo organizacional, profissional de RH, talvez também passe por isso. A falta de tempo para fazer aquilo que é importante, para agregar mais valor à sua atuação profissional, para fazer a diferença no seu trabalho com a promoção da saúde mental. Já pensou sobre isso? Muitas vezes a gente tem um propósito importante, está inclusive determinado esse propósito, mas o dia a dia passa, o tempo passa e a gente não consegue tempo para fazer aquilo que a gente julga ser importante. Mas afinal, então, o que é o tempo? O tempo, ele é a duração das horas, ele é o período entre uma coisa e outra, Ele também pode ser semanas, ele pode ser meses, podem ser anos. O tempo pode ser prazos, O tempo pode ser a duração de algum evento, de alguma coisa, Então, isso é o tempo. E é inquestionável que todos nós temos à nossa disposição as mesmas 24 horas do dia, Se nós marcarmos isso no relógio, nós vamos ver que todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. E às vezes a gente pensa, mas há um tempo atrás eu conseguia fazer tantas outras coisas que hoje parece que, o dia encolheu, as horas encolheram. Então, é bem essa sensação, de que essas 24 horas que todos nós temos da mesma forma, é que elas diminuíram, é que elas encolheram, que elas reduziram de alguma forma, é que não são mais as 24 horas, parece que é muito menos do que isso. A percepção que eu tenho e que talvez você também tenha é que hoje nós somos bombardeados, de informações a todo tempo, a todo momento. Se antes, por exemplo, uma informação ela chegava por meio de um fax, por meio de um telegrama, de uma carta, às vezes de uma ligação telefônica mesmo, Hoje, todas essas informações estão aonde? Na palma das nossas mãos, Está no celular, elas estão no celular, estão na internet, no computador, enfim, mas principalmente ali na palma das nossas mãos, É algo muito de fácil acesso para a gente, então nós estamos a todo tempo recebendo novas informações, Recebendo novas demandas ali por meio da internet, do celular, de um smartphone. E muitas dessas informações, elas nos demandam tempo também e, além disso, energia. Para quê? Para recebê-las, para processá-las e para respondê-las em tempo real, no mesmo momento em que a recebemos. E se ainda não a recebemos, alguém já nos liga para saber o que está acontecendo, Por que a gente não recebeu ainda? Ou por que a gente ainda não respondeu aquilo ali? É como se a todo tempo a gente precisasse realmente dar as respostas, naquele mesmo momento. É o imediatismo, As pessoas que nos mandam alguma mensagem, elas esperam que a gente já tenha um retorno rápido, Na mesma hora, de preferência, que a mensagem foi encaminhada. Você pode perceber, se você está online ali no WhatsApp, por exemplo, a pessoa mandou uma mensagem para você e você não respondeu, daqui a pouco ela bota um ponto de interrogação, dá mais um oi, enquanto tu não responder e ela olhar ali e perceber que tu estás online, ela não sossega, Isso é natural hoje, desse mundo aí, dessas novas tecnologias que a gente tem acesso e de como a gente tem se comportado, Porque isso é reflexo do nosso comportamento também. É um comportamento que responde a esse tipo de demanda, Mas além disso, todas as informações que a gente recebe ali mesmo. Opa, aconteceu alguma coisa, já tá ali uma notícia, nossa, eu tenho que pensar no que eu preciso fazer, porque isso impacta alguma coisa lá na frente, alguma outra demanda do meu trabalho, então não só as mensagens, mas todas as informações que a gente recebe ali, as notificações que a gente recebe, a gente geralmente tem que fazer alguma coisa com isso. Às vezes a gente não tem que fazer, mas a gente olha para isso e começa
isso acaba nos distraindo de alguma forma, né, também, nesse processo como um todo. E essa nossa conexão contínua aí em tempo real também nos facilita o acesso a outras coisas que não são primordiais para a nossa vida, né, que não são tão importantes naquele momento. Mas coisas que, ainda não sendo primordiais, elas têm o poder de nos roubar a atenção. E aí, claro, roubando a nossa atenção, roubam também o nosso precioso tempo. E assim a gente finaliza a nossa carga horária no trabalho, nosso dia de trabalho, né? Ou o nosso dia de uma forma geral, a chegar à noite pensando o que exatamente nós produzimos ou fizemos no dia de hoje. Né? Por que a gente tem essa sensação de que a gente trabalhou muito durante o dia, né? Só que no final das contas a gente não consegue identificar exatamente o que a gente fez com todo esse tempo que a gente ficou no trabalho, né? Ou identificar nada que fosse importante, que de fato tenha sido realizado. Sabe, é uma sensação bem esquisita, assim, de vazio. Meu Deus, parece que eu trabalhei tanto e olho para trás, nossa, parece que eu não fiz nada no final das contas, né? Porque a gente não consegue realmente olhar, às vezes, na prática, o que realmente foi realizado, o que a gente produziu naquele dia de fato. E aquele cansaço e a sensação de que a gente não fez nada, né? Isso já aconteceu com você em algum momento? Né? Enfim, eu arrisco aqui dizer que dificilmente alguém não tenha passado por esse tipo de sensação, de percepção de que alguma coisa está errada, né? De que alguma coisa, tipo, que o tempo passou voando e que a gente nem percebeu que ele passou voando, né? A gente ainda diz assim, o tempo passou voando. Quando eu me pego nesses dias, né? Porque isso, claro, também acontece comigo, eu começo a analisar o quanto eu priorizei sem a intenção de fazê-lo, né? Sem a intenção de realmente priorizar. Portanto, sem consciência, né, da priorização, coisas que não fizeram nenhum sentido para mim, coisas que não tiveram nenhuma importância, não fizeram nenhuma diferença na minha vida de uma forma positiva, né? Mas que fizeram uma diferença no sentido de sequestrar todo esse meu tempo que é precioso. E, gente, isso não é um benefício de um só e outros não têm, não. O tempo ele está disponível para todos nós, né? Da mesma forma que é disponível para mim, ele é disponível para você, para o seu colega, enfim, para quem você conhece, para qualquer pessoa que passe na rua do seu lado, né? Então, é uma sensação bem esquisita mesmo, né? Mas a gente fala tanto na administração do tempo, vem muito por essa necessidade, né? De a gente conseguir organizar a nossa vida no tempo que a gente tem, que não é diferente de um tempo que a gente tinha tempos atrás, só que acontecem outras coisas nesse momento que antigamente não aconteciam, né? Essa é a grande diferença. E quando a gente fala desse tempo que a gente às vezes prioriza, às vezes sem a intenção de priorizar, ou ainda de alguma forma, enfim, a gente acabou priorizando, nós podemos citar alguns exemplos, né? Horas e horas, por exemplo, nas redes sociais, sem nenhuma intenção, apenas ali correndo os olhares no feed de notícias, né? Ou num aplicativo de compras e a gente fica lá olhando as coisas, olhando roupa, olhando tecnologia, olhando, né, produtos de uma maneira geral, enfim, né? Olhando, passando aquele tempo ali. Ou também, às vezes, não é dentro com a tecnologia. E às vezes a gente fala, né, em perder tempo, mas não necessariamente é perder tempo de fato, né? Por exemplo, numa conversa aí com um colega que não tem nenhum foco específico, né? Apenas assuntos aleatórios. Sabe aquele cafezinho que demora mais tempo do que o tempo de tomar um café, de levantar um pouco e voltar para o trabalho? Né? Às vezes a gente estica esse tempo com assuntos paralelos que não são o foco do trabalho, de alguma forma, né? São assuntos aleatórios e que realmente ocupam uma grande parte desse nosso tempo. Enfim, gente, tantas coisas que nos roubam o tempo de fato, né? Quando ele precisava ter sido utilizado, às vezes, de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira mais focada, né? Mais direcionada.
E aqui eu não estou querendo dizer que nós não precisamos desse tempo aí sem um objetivo, de às vezes até, né, enfim, dar uma relaxada, pensar em outra coisa que não seja o trabalho, né, esse tempo sem uma intenção de fato. Tem momentos que a gente quer descanso, sim, né, de pensamentos que não sejam só profissionais, só do trabalho, né, enfim, para pensar em qualquer outra coisa, às vezes, ou não pensar em nada especificamente, né. Só que nós precisamos trazer a mente para o tempo presente, fazer tudo isso com muita consciência. Inclusive esse tempo que a gente pode utilizar aí para coisas que talvez não tenham um resultado específico ou não seja alguma coisa tão importante assim, né? Mas que naquele momento a gente se dá, né, a oportunidade, a possibilidade de passar um tempo fazendo qualquer outra coisa que não seja pensar no trabalho, né? E aí que eu não tô falando de lazer, nada disso, tô falando desse tempo que acaba não sendo produtivo e que pode fazer falta lá na frente, inclusive com a nossa família, né? O tempo que às vezes a gente perde, por exemplo, nas redes sociais, a gente tá ali e de repente é um tempo que a gente não está com as pessoas que a gente ama ali, com as pessoas mais próximas da gente, conversando, fazendo outras coisas que tenham mais ganhos, né? É mais nesse sentido, tá? Então que fique bem claro isso também. E claro, né, gente, aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível é aquilo que a gente precisa fazer. Para que quando a gente pensar, né, sobre o porquê nós não demos atenção para algo importante ou nós não nos dedicamos para fazer a diferença, né? A nossa resposta seja, eu não tive tempo ainda, eu não tenho tempo, não dá tempo, sabe? Isso faz sentido para você? Você também passa por esse tipo de questionamentos, de autorreflexão ou de se pegar assim, dando esse tipo de resposta para alguém que te pergunta por que você não fez isso ou por que tu ainda não, né, tomasse essa decisão, enfim, desse esse próximo passo? Faz sentido? Agora, sem a intenção aqui, e isso eu queria deixar muito claro, aqui eu não tenho nenhuma intenção de fazer nenhum julgamento, tá? Sem a intenção também de dizer se isso é certo, se é errado, porque eu também acredito que não existe certo e errado nesse sentido, né? Nessa situação, nesse nosso conteúdo aqui, né? Sobre a questão de como a gente aproveita o nosso tempo. Cada um aproveita da forma como considera mais adequado, como considera que é né, a melhor forma de aproveitá-lo. Mas aqui eu quero trazer a pura intenção de provocar a reflexão sobre o assunto, né? Sobre essa questão do tempo. E aí eu te pergunto, qual é a sua prioridade? Porque prioridade tem muito a ver também com essas questões do tempo, né? Nós geralmente investimos mais tempo naquilo que é nossa prioridade. E aí, segundo o dicionário, a definição de prioridade, né? Para esse nosso contexto, para isso que eu, né, estou aqui trazendo para vocês, é a condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Bom, nós sabemos que no nosso dia a dia, né, muitos assuntos, muito trabalho disputam entre si a nossa prioridade. Né? Tá ali, primeiro é uma coisa, daqui a pouco vem alguma situação, agora mudou a prioridade, é outra coisa, agora tem que fazer isso mais urgente, né? Isso é emergencial, enfim, as prioridades elas vão mudando e isso tudo vai disputando, né? O começo aí da fila, né? Que a gente tem para resolver, que a gente tem para tocar à frente, né? Então, isso falando do que é consciente para nós, fora do que é inconsciente, né? E transformarmos em prioridade sem ao menos ter a intenção disso, ou como um mecanismo de defesa, por exemplo, quando desviamos a nossa atenção para algo que não importa naquele momento, né? Nos esquivando de algum problema, né? Para resolver, de algum outro assunto para começar a desenrolar aí esse assunto, enfim, né? A desenvolver alguma outra coisa. Então, a prioridade é algo que está no nosso dia a dia, a todo momento, e que nós temos que tomar alguma decisão, fazer algumas escolhas sim, mas algumas elas não são conscientes, não são plenamente conscientes, né? Elas acabam sendo muito inconscientes também quando
Outras coisas desviam, distraem, né? Nos distraem aí no dia a dia, nos distraem do nosso foco, daquilo que realmente a gente tinha para resolver. E aí eu te faço uma outra pergunta. Quando o tema saúde mental, ele terá prioridade na sua pauta profissional? Lembra que eu não estou fazendo um julgamento, né? Não é certo, não é errado, não é isso que eu quero. É realmente provocar essa reflexão, né? Que você pense sobre isso, talvez você já até pensou sobre isso também. Quando construir um programa de promoção à saúde mental para os colaboradores da sua empresa, ganhará prioridade ali na sua agenda, né? Quando se desenvolver nesse tema para agregar valor ao seu perfil e à sua atuação estratégica na organização, terá espaço nessa sua agenda, porque eu sei que se você está aqui é porque saúde mental no trabalho importa para você, né? Então, por que você não dá aí os próximos passos para fazer a diferença? A resposta está com você, né? Não está comigo. Lembrando, não é certo, não é, né? Não é o que é certo, não é o que é errado, não é julgamento. Mas pense sobre isso, porque se você está aqui, é que realmente você escuta esse conteúdo, né? Sobre saúde mental no trabalho, sobre estruturar programas de saúde mental, de promoção à saúde mental no ambiente organizacional. Então, isso é um assunto que de alguma forma lhe chama a atenção, isso já é um passo, né? Mas por que você não dá os próximos passos também para ir fazendo a diferença? Né? O que ainda te segura? O que não te, né? Do que você não se desprende para seguir adiante com esse tema? Então pensa sobre isso, porque dependendo da sua resposta, você pode ter alguns encaminhamentos, né? Mas isso vai depender muito da sua resposta e da resposta, claro, que fizer sentido para você também, né? Pode ser que não seja o momento ainda, pode ser que você só está se preparando com conteúdo, né? Escutando um pouco mais sobre o assunto, mas ainda não se sente preparada. Enfim, pode ser tantas coisas, pode ser que realmente não está sendo prioridade na sua vida e pode ser que já é, né? Que já é prioridade, que você está aqui escutando sobre isso, que você gosta desse assunto e que você já está levando isso para a sua organização. E que maravilha se for a sua prioridade nesse momento, né? Às vezes as pessoas me dizem assim, mas eu tenho tantas outras prioridades. Só que se a gente não olhar para esse assunto como algo mais relevante, né? Como em algum momento a nossa prioridade para trazê-lo à tona, para levá-lo para dentro da organização, ele nunca entrará, porque sempre vai ter alguma coisa para a gente, algum incêndio para a gente apagar. Né? A gente sempre é chamado para uma coisa, para outra, que tem que ser tudo rápido, mas como que eu posso tornar então esse assunto prioridade para mim? Para mim e para que eu leve isso para minha empresa também. Não espere aí o seu diretor, o seu gestor te chamar e pedir sobre isso, né? Olha, vamos conversar sobre isso, a gente tem que trabalhar esse tema, nós precisamos olhar a saúde mental das pessoas. Não espere nem que eles falem sobre esse assunto. Vá em frente, faça a sua parte, haja proativamente. Isso tem relação com a sua carreira profissional e como você está trilhando essa carreira. E mais, né, o que você ainda quer construir na sua carreira profissional. Então, isso tem muita relação com a sua carreira. Não se trata só da empresa, mas é de como você quer se posicionar no mercado de trabalho também, né? E o quanto isso pode te agregar valor em termos de carreira profissional. Então, olha para esse tema e vai em frente, dê os próximos passos também. E lembra que o feito é melhor que o perfeito. E aqui eu não estou dizendo para fazer de qualquer jeito, né? A gente vai fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, né? E aí, aos pouquinhos, as coisas vão se organizando. Quando pensamos em estruturar um programa de saúde mental corporativo, ele tem algumas premissas que são básicas, né, para ter consistência, que são os pilares, que é aquilo que sustenta realmente o programa.
Mas não quer dizer que ele já será o melhor programa que você já fez. A melhoria contínua, ela faz parte de todo esse processo, né? Não pode parar. É o tempo todo, a gente o tempo todo está revisando, está refinando as ações, o programa de uma forma geral. Porque tudo pode ser melhorado. Ações podem ter necessidade de adaptações diferentes, né? As demandas mudam. Por quê? Porque as pessoas também mudam. Então, comece, mesmo que aos poucos, e persista nesse propósito. Você verá que ao longo do tempo, né, o seu papel, ele foi e ele ainda estará sendo fundamental para a transformação de ambientes de trabalho mais saudáveis e muito mais produtivos, né? Então não deixe isso para trás, olhe para frente, siga em frente, né? Toma isso para você, assuma o comando aí da saúde mental dentro da sua organização e faça a diferença. Isso é uma questão de prioridade.